Eu não sei como é que você conectou aqui, como você chegou aqui, se foi pelo convite de um amigo, de um familiar, se você viu aí, quem sabe, uma propaganda pela internet, se você recebeu uma mensagem de WhatsApp, eu não sei como você entrou aqui, conectou e conheceu a gente aqui. Mas eu fico muito feliz com sua presença, fico muito feliz por você estar conectado aí. E nós vamos, nesta série, trazer aqui assuntos muito importantes da Palavra de Deus sobre profecias. Hoje nós vamos mergulhar num assunto muito importante e eu quero pedir um favorzão já para você. Pega a sua Bíblia, fica do teu ladinho aí, todos os domingos, todos os sermões que trouxermos aqui sobre profecia, eu quero que você esteja conectado junto com a gente, mas com sua Bíblia na mão também, tá bom? Então pega a Bíblia agora, eu já estou dando esse tempinho para você. Corre aí no seu quarto, corre na sala, pega lá na prateleira a Bíblia, para você poder acompanhar aqui junto com a gente o tema de hoje e essa série daqui para frente, beleza? Esse é o nosso combinado então. Traz a Bíblia e assim a gente vai mergulhar profundamente no texto bíblico, ok? Queridos, eu fico muito feliz com sua presença e nós vamos hoje estudar um tema muito importante, um tema da Palavra de Deus. E eu quero já começar fazendo uma pergunta para você. Se você pudesse escolher uma palavra para descrever aí o que vai na mente das pessoas em nossos dias, qual seria essa palavra? Pensa aí em alguma palavra que poderia resumir o pensamento das pessoas nos dias de hoje. Eu não sei o que você está pensando aí agora, mas uma palavra que vem na minha mente aqui é a palavra incerteza. Pessoas que estão incertas sobre muitas coisas na vida. Incertas se o mundo vai passar por problemas e crises financeiras, como por acaso nós já estamos passando. Tantos problemas que nós estamos passando pelo mundo, e tem muita gente que acha que o mundo vai acabar com isso. E tem gente que está incerta justamente por causa de problemas financeiros, problemas em casa, problemas familiares, enfim, tantas coisas. Tem gente que acha que o mundo é incerto, o mundo está insano por causa das guerras. E a gente não tem futuro justamente porque, quem sabe, o mundo vai acabar numa terceira guerra mundial, né? Exércitos que estão lutando, países que ficam brigando um com o outro, bombas sendo jogadas, pessoas sendo mortas, e talvez a incerteza aconteça por causa disso. Outras pessoas acham que o mundo vai acabar com uma catástrofe, quem sabe um meteoro que vai destruir tudo, e aí se torna um futuro incerto, nebuloso, por causa de questões, por exemplo, relacionadas à natureza. Mas tem gente que tem uma incerteza no coração, não relacionado ao mundo, a desastres naturais, ou guerras, ou tantas outras coisas, mas tem gente que não tem certeza do que vai comer amanhã de manhã. Tem gente que não sabe como é que vai sustentar sua família no dia seguinte. Tem gente que não sabe como vai dormir hoje, sabendo que talvez você perdeu um familiar e você perdeu o chão. Eu não sei. Tem pessoas que talvez a incerteza que o mundo traz, talvez não afete tanto, mas as pessoas estão incertas com algumas coisas que afetam elas pessoalmente, e afetam na hora de comer, afetam na hora de dormir, talvez perde o sono, com tantos problemas e situações que temos passado. Outras situações que tornam o mundo incerto também são os valores morais. Hoje a gente percebe como os valores morais têm sido derrubados, destruídos, valores importantes que você acredita. Valores como família, valores como religião, como a espiritualidade, valores como saúde, valores como a sexualidade, enfim, tantas outras coisas. E essa imoralidade que o mundo vive, e a perca desses valores morais é que torna as pessoas também muito incertas sobre como será o nosso futuro. Existe, por acaso, alguma coisa que o Senhor quer nos mostrar? O futuro é incerto para você? O futuro é obscuro para você? O futuro é nebuloso para você? Será que o futuro é uma grande incógnita para você? Para onde que a gente está indo? Existe um lugar onde a gente pode encontrar algum tipo de esperança? Será que a gente pode olhar para amanhã e perceber que existe algo melhor para nós? O que o futuro nos reserva? Sabe, algumas pessoas elas afirmam que uma pessoa pode viver dias sem comida, horas sem água, minutos sem ar, mas nem um segundo sequer sem esperança. A minha pergunta para você é: será que existe esperança para nós? Será que existe esperança para você? Bem, existe uma antiga profecia bíblica que eu quero abrir agora a Bíblia junto com você para a gente poder estudar. Então pega a sua Bíblia aí e abra lá no livro de Daniel, o profeta Daniel no Antigo Testamento, capítulo 2, que vai nos trazer um assunto muito importante. Essa profecia aqui, ela foi dada há mais de 2.500 anos atrás. E ela nos revela que existe um futuro,
que existe uma esperança, que a gente não precisa achar que o mundo vai acabar sem esperança, ou a gente ir dormir hoje sem saber como vai acontecer amanhã. Nós temos esperança. E essa profecia foi dada há muito tempo atrás, e eu quero convidar você para a gente ler. Está lá no livro de Daniel, capítulo 2. No verso 2, eu quero já ler com você, diz assim: então o rei mandou chamar. Já vamos continuar o texto. Quem é esse rei aqui? Nós estamos falando do Império Babilônico, um império muito poderoso, de muitos anos atrás, e esse império, liderado pelo seu grande monarca, o rei Nabucodonosor, certa vez ele teve um sonho, e é isso que o texto está falando, que Nabucodonosor teve um sonho, e ele então mandou chamar algumas pessoas. Vamos continuar o texto? Diz assim, então no verso 2, então o rei Nabucodonosor, depois de ter sonhado, na sua noite de descanso e sono, ele mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Interessante que essa é um ponto muito importante da história, que vai dar sequência em tudo que nós vamos ver daqui para frente. Mas o rei dormiu, o rei sonhou, só que acordou e não lembrava mais do sonho. Você já teve algum momento em que você dormiu, quem sabe teve um pesadelo, teve um sonho, acordou e você não lembrou de mais nada? Já aconteceu muitas vezes comigo. E foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele sonhou um sonho que perturbou ele, só que não lembrava mais do sonho. E aí ele mandou chamar todos os sábios de Babilônia. Esses sábios de Babilônia aqui são ditos como magos, como encantadores, como feiticeiros e como caldeus. São pessoas que eram, vamos dizer assim, as pessoas de confiança do rei Nabucodonosor. Eles, para você ter uma ideia desses magos, encantadores, olha o que eles faziam. A história conta que alguns deles, um desses magos, feiticeiros, eles pegavam óleo, jogavam sobre a água, viam as mudanças que aconteciam na água, da mistura do óleo com a água, e então eles adivinhavam o futuro através disso. Haviam outros encantadores, por exemplo, feiticeiros aqui, e magos, que eles cortavam uma vaca ao meio, para pegar o fígado e ler o futuro, e adivinhar o futuro através do fígado do animal. Existem outros também que leem a mão e tentam adivinhar como é que será o futuro. Por exemplo, nós temos aqui os astrólogos, que mais tarde no livro de Daniel vai falar sobre eles, sobre esses homens, astrólogos que estudam os astros e tentam adivinhar o futuro através dos astros. Você sabe que existe uma diferença entre astronomia e astrologia. A astronomia é uma ciência, ela estuda os astros, suas posições no universo, as estações, a posição do planeta, as estrelas, constelações, enfim, ela é uma ciência. Mas a astrologia é uma pseudociência, é uma falsa ciência. Só que eu não sei se você sabia, é só você olhar o jornal toda manhã, e nos jornais existem ali uma publicação que muita gente devota a vida para poder encontrar uma resposta ali que se chama horóscopo. Horóscopo nada mais é do que a astrologia moderna. É ver através dos astros o que vai acontecer com a minha vida daqui para frente. E se isso vai melhorar a minha vida, como é que vai ser o dia seguinte, o ano seguinte, e assim a minha vida dali para frente. Queridos, esses homens de confiança do rei foram trazidos até a sua presença. E sabe que interessante? Esses homens aqui não conseguiram revelar o sonho para o rei. De jeito nenhum. Talvez Nabucodonosor tivesse dito assim: feiticeiros, joguem óleo na água e vejam o que eu sonhei. Talvez ele olhasse ali para os feiticeiros e falasse assim: corte uma vaca, tira lá do fígado o que foi que eu sonhei nessa noite. Talvez ele pudesse olhar para os astrólogos e falar: olhem para os astros e vejam o que os astros nos dizem sobre o que eu sonhei. E assim ele ficou tentando convencer todos eles para saber qual era o sonho que ele tinha sonhado. Mas o interessante disso tudo é que a Bíblia diz que eles não revelaram nada, não sabiam de nada. Ainda perguntaram para o rei assim: rei, mas qual foi o sonho? Conta para a gente que a gente vai te dar a interpretação. Você sabe que eu sei revelar sonhos também. É só você contar o sonho para mim e eu vou contar o que significa. Se é um significado real, eu não sei, mas eu vou te dar um significado qualquer. Foi assim, talvez, que os homens de Nabucodonosor pensaram também. Só que o problema está lá no verso 5. Acompanhe comigo, diz assim: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. O que o rei estava dizendo aqui?
Ele estava dizendo o seguinte: olha, se vocês não me revelarem o sonho, se vocês não me disserem o que eu sonhei, e muito mais ainda o significado disso, vocês vão morrer, eu vou despedaçar vocês, eu vou cortar seus braços, vou cortar suas pernas, cortar seu pescoço, e nós vamos ter um problema com isso. Então é melhor vocês revelarem o sonho, porque eu não sei o que eu sonhei. Talvez Nabucodonosor pudesse dizer assim: olha, eu sou mais esperto que vocês se dizem sábios, vocês se dizem pessoas importantes, vocês leem o futuro, só que eu sou mais esperto que vocês, sabe por quê? Porque vocês, na realidade, são feiticeiros, são magos, são encantadores, são astrólogos falsos. Porque como é que vocês dizem para mim, o rei de Babilônia, que vocês conseguem prever o futuro 5 anos para frente, 10 anos para frente, quem sabe uma geração para frente, e vocês nem sequer conseguem saber qual foi o sonho que eu sonhei 24 horas antes? Vocês são tudo falso. Vocês são todas pessoas falsas. Porque não conseguem lembrar 24 horas antes, como é que vão conseguir adivinhar 5 anos para frente? E aí Nabucodonosor deu um checkmate. Só que nesse processo de fazer, quem sabe aí, a sentença, né, o checkmate, Daniel, um jovenzinho judeu que tinha sido levado como cativo para a Babilônia, ele estava lá, entre os sábios. Não estava no palácio, mas ele estava lá em Babilônia. Ele foi levado para estudar nas grandes escolas de Babilônia, para se tornar um sábio. Aqui a Bíblia cita um nome chamado caldeu. O que são, ou quem são os caldeus? Caldeus são, na realidade, a elite educada de Babilônia. Daniel, ele não era um feiticeiro, ele não era um mago, ele não cortava uma vaca pelo meio para adivinhar o futuro no fígado, mas ele era da elite educada, ele estudou para ser um dos sábios, que dessem sábios conselhos para o rei. Só que na ordem do rei, era para matar todo mundo, os caldeus, os feiticeiros, os magos e todos eles. Daniel não estava na corte. Quando o carcereiro chega até Daniel, para avisá-lo de que ele deveria morrer, né? Daniel fala assim: peraí, o que aconteceu? Me conte. E aí foi então que o servo do rei contou para Daniel. Está lá no verso 15, se você puder acompanhar, pega a sua Bíblia aí, capítulo 2, o verso 15 diz assim: ó, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus amigos, Ananias, Misael, Azarias e os seus companheiros. Bem, Daniel, ele conta então toda a situação, e aqui a gente encontra a crise. Daniel passou por uma crise nesse momento, a sua vida estava em jogo, ele era um dos sábios de Babilônia. Não estava na corte, mas quando ele soube o caso, no dia de ser morto, ele fala então com Arioque e fala o seguinte: olha, avisa o rei que me dê um tempinho, porque eu vou revelar o sonho. E interessante que talvez você esteja passando por uma crise, passando por uma situação difícil, e assim, crises que tiram o sono da gente. Talvez não seja uma ameaça de morte, mas talvez é o desemprego, talvez é como sustentar sua família, talvez é uma doença, talvez seja um familiar que está com Covid no hospital e você não vê mais solução. Eu não sei quais são as suas crises, mas a gente pode perceber aqui na crise de Daniel, onde ele estava prestes a ser morto, ele tomou uma atitude, ele chamou seus amigos, os seus companheiros, e ele disse um ponto interessante, ele convidou seus amigos para orar. Talvez você tentou de tudo para resolver sua crise, os seus problemas, as suas tristezas, os seus fardos, mas talvez a única coisa que não fez ainda foi orar. Então eu convido você, depois nós vamos ter esse momento também, mas durante o dia, amanhã, durante essa noite, tire momentos de oração, para que nos momentos de crise, como Daniel passou, e a única coisa que ele poderia fazer para solucionar seu problema é orar, talvez seja o único recurso que você ainda não fez, e talvez hoje você precisa começar a orar também. Mas enfim, Daniel, ele não conhecia o sonho, ele não sabia, ele prometeu ao rei que revelaria o sonho, mas ele não sabia. Mas uma coisa Daniel, ele sabia, ele conhecia quem sabia o sonho. Daniel, ele não sabia a interpretação do sonho, mas ele sabia quem poderia revelar essa interpretação. E então Daniel orou, pedindo a bênção de Deus para todos esses detalhes. E olha o que diz o verso 28. Continua aí no seu capítulo 2 do livro de Daniel e vai para o verso 27 e 28. Vamos dar uma olhadinha ali. Diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas o verso 28 diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios.
Queridos, esse texto é fantástico. Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. É uma frase, quem sabe, que eu mais gosto aqui nesse texto de Daniel. Interessante que Daniel não disse assim, olha, talvez haja um Deus no céu. Porventura, quem sabe se existe um Deus no céu. Ele não falou isso. Ele deu uma certeza, ele disse, há um Deus no céu que revela os mistérios. Você sabe, existem muitos especialistas no mundo, né? Se você tiver problema no seu ouvido, você vai para um médico. Se você tiver problema no seu pé direito, você tem um profissional para isso. Se você tiver problemas técnicos em casa com sua televisão, existe um especialista para isso. Se você tiver problema na cabeça, existe um especialista para isso. Eu não estou dizendo, ou menosprezando esses profissionais, são importantes, profissionais que entendem da ciência médica, por exemplo, que a gente precisa de especialistas. A gente tem especialista para todo tipo de coisa, mas sabe uma coisa que eu percebo aqui na Bíblia, no texto que nós lemos aqui? Que quando a crise final chegar, quando a crise nesse mundo chegar, a crise final, a crise que a Bíblia diz que vai acontecer, que nós vamos ver aqui no texto de Daniel 2, não vai ter um ser humano sequer que saiba resolver esse problema. Não vai ter. Só que a Bíblia nos dá uma certeza, há um Deus no céu que revela os mistérios. Há um Deus no céu que nos tira das crises. Quando todas as nossas buscas não derem certo, quando você perder o seu sono, quando você se sentir fracassado, quando você estiver já cansado e você não vê mais solução, faça como Daniel, ore, e você vai descobrir que existe um Deus no céu. É uma certeza absoluta que Deus nos dá. Queridos, aí o texto bíblico nos conta então qual foi o sonho que Daniel contou para o rei. Que foi o sonho que o rei teve. Interessante que no verso 27 ele diz assim, respondeu Daniel na presença do rei, o mistério que o rei exige nem encantadores, nem os magos, nem os astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor, e aqui está o ponto-chave, o que há de ser, olha lá na sua Bíblia, o que há de ser nos últimos dias, isso mesmo, nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Daniel então começa agora a contar o sonho que Nabucodonosor teve, que perturbou ele, que ele não lembrava. E aí no verso 29 em diante começa a contar o sonho do rei. Diz assim, ó, estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. Qual foi o sonho que Nabucodonosor teve e que Daniel recebeu a revelação? Na realidade, o verso 31 diz assim, tu, ó rei, Daniel contando para o rei, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. Eu fico imaginando a cena, Daniel contando, e talvez cenas começando a aparecer na mente de Nabucodonosor, e ele dizendo assim, não, é isso mesmo que eu sonhei. Rapaz, não é que você adivinhou mesmo? E aí ele começa a contar o sonho. E aí ele sonha uma estátua. E a estátua era da seguinte descrição, no verso 32, diz assim, olha, a cabeça era de ouro fino, de ouro puro. Os peitos e os braços eram de prata. Os quadris eram de bronze. As pernas de ferro. E os pés em parte de ferro e em parte de barro. Essa aqui é uma representação apenas do que Daniel recebeu de revelação e que o rei Nabucodonosor havia sonhado. E aí, continua no verso 34. Quando estavas olhando uma pedra, foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras do estio. E os ventos os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Foi isso aqui que Daniel recebeu de revelação. Foi isso aqui que o rei Nabucodonosor sonhou. Talvez não uma estátua tão bonita como essa, mas era mais ou menos uma representação assim, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o quadril era de um outro metal inferior, era de bronze, as pernas de ferro e os pés eram mistura de ferro com barro. Foi isso que Nabucodonosor sonhou. E aí, eu fico pensando, como que nós vamos entender a profecia? Bem, Daniel, ele contou apenas o sonho, mas se você estivesse aqui no lugar de Daniel,
ou melhor, no lugar de Nabucodonosor, e Daniel estivesse contando tudo que você tinha sonhado e tinha esquecido, qual seria a sua próxima pergunta? Se eu estivesse no lugar de Nabucodonosor, eu ia dizer assim, tá, que maravilha que você me revelou, eu não havia lembrado, e você me trouxe isso à tona, mas o que isso significa? O que isso significa? Como que a gente vai entender essa profecia? Eu queria aqui fazer um exemplo com você. Imagine que eu desse aqui um papelzinho branco para você, e você colocasse aí na sua casa, quem sabe, um significado que você acha da estátua. Bem, a estátua, eu acredito que a cabeça de ouro significa riqueza, o peito de prata significa que vai ter um período da minha vida que eu vou perder dinheiro, eu não sei, inventa aí, imagine que você nunca ouviu esse texto bíblico, que você nunca ouviu essa história, e eu estou dizendo para você o sonho, e agora você vai ter que me dar a interpretação. E aí eu vou fazer esse teste com você, cada um pega um papelzinho, e você imagina lá, escreve o que você acha na sua cabeça que significa o sonho. E aí, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar esses papéis, eu ia dobrar o papelzinho, nós íamos colocar num cestinho, eu ia sortear um papel, fechar meus olhos, e aí democraticamente a gente teria, todo mundo aceitaria, obviamente, a gente teria então a interpretação do sonho. Você acha que é assim que a gente interpreta a profecia? Claro que não é. Quem foi que deu o sonho para Nabucodonosor e quem foi que deu a revelação para Daniel? Não surgiu da cabeça de Nabucodonosor. Você sabe que para você sonhar alguma coisa, me falaram uma vez que basta você comer um pratado de feijão lá para umas 10h30, 11 horas da noite, e você vai ter alguns sonhos, né? Só que com certeza eu asseguro para você que Nabucodonosor não comeu uma pratada de feijão às 11 horas da noite, lá em Babilônia naquele dia. Na realidade, o sonho foi uma iniciativa de Deus, uma iniciativa divina. E lembre o que Daniel fez? Ele orou no meio da crise, e aí Daniel disse para o rei, há um Deus no céu. Ele deu a certeza, que revela os mistérios. Quem foi que deu o sonho? Foi Deus. Quem foi que deu a interpretação para Daniel, revelar ao rei? Foi Deus. Então a gente não precisa fazer sorteio democrático para tentar entender qual é o significado dessa profecia. A própria Bíblia revela. É só nós olharmos e pesquisarmos e navegarmos por toda a Bíblia. E no verso 36 em diante, Daniel aqui começa a dar a interpretação do rei, a interpretação da estátua para o rei, e que foi Deus quem deu. E o texto diz assim, no verso 36 em diante, este é o sonho e também a sua interpretação. Aí o texto diz assim, nós diremos ao rei. Você já parou para pensar como é que Daniel diz nós, se ele estava sozinho? Ele diz assim, este é o sonho, rei. Esta é a interpretação. E nós vamos dar ao rei. Daniel estava sozinho. Quem eram esse nós? Obviamente era aquele que deu o sonho, aquele que revelou o sonho, o Deus poderoso, o Deus de Israel, junto com Daniel, usado por Deus para revelar o sonho. Nós, Daniel e Deus. E aqui, a partir de agora, do verso 37 em diante, Daniel começa a dar a interpretação ao rei. No verso 38 em diante, ou 37 em diante, melhor, diz assim, tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, Daniel diz assim, tu és a cabeça de ouro. A gente não precisa ir longe para descobrir que Daniel, dado uma revelação de Deus, falou para o rei, rei, tu és a cabeça de ouro. Então a gente já sabe, a gente já entende que o reino representado pela cabeça de ouro, a Bíblia revela, a gente não precisa ficar tirando a cabeça, inventando moda aqui para tentar interpretar esse sonho, esta profecia dada 2.500 anos atrás. A cabeça de ouro era Babilônia. Só que o verso 39 continua dizendo o seguinte, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e depois um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Queridos, esse é um ponto interessante, porque aqui ele começa a revelar. E a primeira coisa que a gente já percebe é, tu és a cabeça de ouro. Daniel identifica o primeiro reino. Quais são, quem sabe, a sequência dos reinos? Assim, será que a Bíblia revela ou será que a gente tem que imaginar? Bem, a Bíblia revela. Vamos começar do princípio. Tu, ó rei, a cabeça de ouro, Babilônia. O rei, Nabucodonosor, rei de Babilônia, disse assim, você é a cabeça de ouro.
Você representa a cabeça de ouro. Você é o rei do império que representa a cabeça de ouro. Só que o texto diz que haverá ou se levantará outro reino inferior ao teu, Nabucodonosor. Inferior. E a gente percebe na estátua que de ouro passa para a prata. O metal reduz. Mas diz aqui que um outro reino vai se levantar. Qual é a sequência dos reinos? Bem, para você descobrir qual é a sequência do reino, vamos entrar na Bíblia. E o texto diz lá no livro de Daniel capítulo 5. Você está em Daniel capítulo 2? Pega a sua Bíblia agora e vai para Daniel capítulo 5. Dá um pulinho lá rapidamente. Daniel capítulo 5, do verso 25 até o verso 28. E aqui um outro momento da vida de Daniel, uma outra história, mas que está relacionada. E diz assim no verso 25: Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Do que o texto está falando aqui? É só você pegar o capítulo 5, verso 1, você já vai descobrir. O texto diz assim, ó, o rei Belsazar deu um grande banquete a um monte de gente. Rei Belsazar é rei de Babilônia, neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei por um período. Morreu, veio seu filho Nabonido. Depois morreu Nabonido, veio o seu neto, o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar. E Belsazar, certa vez, do capítulo 5, conta que ele fez uma grande festa, um banquete. E era orgia total naquela festa. Ele usou os utensílios do templo judaico para fazer essa orgia. E Deus então viu toda aquela cena. E aparece uma mão, sozinha, sem corpo nenhum, e começa a escrever na parede. Aquilo chocou todo mundo. E as palavras daquele texto que aquela mão escreveu, é isso que a gente acabou de ler. Mene, mene, tekel e parsim. Babilônia estava numa festa, numa orgia. A mão de Deus aparece escrevendo essas palavras, e Daniel então revela ao rei Belsazar agora, neto de Nabucodonosor, o que significa. E ele diz assim, olha, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, o que Daniel está falando para a gente aqui? O que a Bíblia está falando para a gente? Que Babilônia perdeu a sua hegemonia como império mundial. E o próximo reino que viria, do qual Babilônia perdeu, foi o reino medo-persa. Volta lá para o capítulo 2, o texto que nós já estávamos antes. Então a gente percebe que a sequência dos reinos é a cabeça de ouro, Babilônia. O peito de prata é o próximo reino, poder mundial, que derrota a Babilônia e que tem a hegemonia mundial do império, do comando mundial. E aqui a gente percebe que é a Medo-Pérsia. Queridos, um ponto interessante é que existe comprovação de tudo isso que nós estamos falando. E a história mostra a comprovação. Para você ter uma ideia, esse rolo, esse cilindro de barro que você está vendo aí nessa imagem, ele é o cilindro de Ciro. Ele conta nesse cilindro de barro com algumas inscrições, conta exatamente detalhes da queda de Babilônia pelos Medo-Persas. Foi encontrado esse cilindro de barro justamente nas ruínas de Babilônia e foi levado para o Museu Britânico e lá conta tudo que nós estamos lendo aqui, exatamente como a profecia nos mostra, como Deus revelou para Daniel e para Nabucodonosor. Mas qual é o terceiro reino? Primeiro reino, Babilônia. Segundo reino, Medo-Persa. Qual é o terceiro reino? É só a gente dar uma olhadinha no livro de Daniel ainda, capítulo 8. E se você puder acompanhar comigo, você vai lá para o capítulo 8, você está no 2, né? Vira as páginas algumas aí. Capítulo 8, verso 20 e o verso 21. O texto diz assim: Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e os reis da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Nós não temos tempo de entrar aqui nos detalhes, mas aqui existe um sonho, uma visão também, que foi dada para Daniel, de um bode e de um carneiro. O carneiro representava a Média e a Pérsia, o império mundial que derrotou a Babilônia. Só que conta também que apareceu nessa visão um bode, que ele estava indo tão rápido que os seus pés nem tocavam o chão, meio que ele estava voando, para mostrar a rapidez do combate. E ele com fúria acertou esse
esse carneiro, e derrotou os 2 chifres, quebrou os 2 chifres do carneiro. E aí a Bíblia revela quem é esse bode peludo que destruiu o carneiro, que representa a Média Pérsia, que havia destruído Babilônia, né? Está pegando a sequência aqui, e aí o texto revela, o rei que destruiu a Medo-Pérsia é o rei da Grécia. Quem é esse rei da Grécia? Você conhece, talvez já ouviu falar na escola ou na internet, é um homem chamado Alexandre o Grande. Ele, com 33 anos, ele conquistou o mundo. Não havia mais nada para conquistar. E eu fico pensando com 33 anos, um paralelo aqui, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, ele morreu com 33 anos. Passou vergonha, escárnio, sofreu, apanhou, uma coroa de espinhos foi colocada sobre a cabeça dele e morreu numa cruz. Com 33 anos, Alexandre o Grande estava conquistando o mundo. Contudo, todas as glórias humanas passam, né? E Alexandre o Grande faleceu depois de conquistar o mundo, passou algum tempo, ele morreu. Morreu muito cedo. E perdeu todo o poderio, todo o reino, toda a hegemonia. E o seu reino, o reino da Grécia, que você conhece muito bem, já ouviu falar muito, o reino da Grécia ele foi dividido entre os 4 generais dele. O reino meio que se dividiu, e então um 4º reino se aproveitou dessa situação e também tomou conta e se tornou a hegemonia mundial. Olha comigo lá no capítulo 2. Nós estamos vendo a estátua, alguns metais, não é? Acompanhe comigo aqui. Nós temos aqui a cabeça de ouro, representa a Babilônia, lembra? E por que ouro? Você já parou para pensar por que o ouro? Na realidade, o ouro era um metal talvez mais valorizado e era muito comum encontrar ouro nos territórios de Babilônia. Para você ter uma ideia, o historiador grego Heródoto, quando ele visitou Babilônia, ele se impressionou com a quantidade de ouro que era usado em todo o império. Dos muros, lá da entrada da cidade, aos palácios, tudo. Há pesquisadores, historiadores que mediram mais ou menos que dentro do templo, o templo do deus principal babilônico, havia mais de 18 toneladas de ouro em todos os utensílios, revestimentos e tudo mais. Para você ver como o ouro, ele era o metal mais popular de Babilônia. Então a gente chega para o 2º reino inferior, o reino de prata, e você viu junto comigo que é o reino da Medo-Pérsia. É só a gente acompanhar a história. E por que prata é simbolizado aqui? Porque prata, basicamente, era o sistema monetário de todo o Império Medo-Persa. Os persas, eles usavam a prata como sistema de dinheiro. Até o ouro, que quem possuía lá no Império Persa, ou Medo-Persa, ele era quantificado em prata, para você ter uma ideia. Tudo que eles faziam era mediante a prata. Era muito abundante a prata no Império Medo-Persa. Aí nós temos o 3º reino, que você acompanhou junto comigo, que é o período do quadril, um reino inferior, um reino que viria depois de Babilônia, depois de Medo-Pérsia, que era a Grécia, e é representado pelo metal aqui, o bronze. E o bronze é interessante porque esse era um metal usado pelos gregos para as suas armaduras, a armadura do exército. Era tudo feito de bronze. As lanças eram de bronze, a armadura dos soldados era de bronze, a espada era de bronze, o escudo era de bronze, tudo era de bronze. Isso é um ponto importante aqui porque ela representa muito bem o período da Grécia. O rei do Egito, o faraó egípcio, quando ele se referia ao Império Grego, ele fazia referência citando o Império Grego como os homens do bronze. Então o bronze, revelado aqui por Deus, ele indica exatamente a sequência histórica dos reinos. Só que nós chegamos nas pernas de ferro. E quem é simbolizado pelas pernas de ferro? É só nós olharmos para a história. Qual foi o reino mundial que se tornou hegemonia mundial e que destronou, que derrotou, que acabou com o Império Grego? Se você quiser fazer uma rápida pesquisa, não precisa acreditar em mim não, mas vai na internet e fala assim, quem destruiu o Império Grego? Você vai ver na hora ali a história já contando para você. Foi o Império Romano. E o Império Romano ele foi o império que mais durou em todo esse período. O Império Romano, ele começou antes de Cristo e avançou depois de Cristo. E você sabe, se você olhar para as Escrituras, para os Evangelhos, o reino que dominava o povo de Israel na época que Jesus veio, nasceu como menininho e morreu, foi os romanos. Jesus morreu sobre a sentença dos romanos, os soldados romanos. E nada mais era representativo para os romanos do que apresentá-los como as pessoas do ferro. Interessante que a história também mostra para a gente que o período, a idade do período do bronze para o período do ferro, ela é, na história, né, ela é justamente paralela, alguns estudos dizem, a transição do Império Grego para o Império Romano. E o ferro, ele representa muito bem os romanos. Não é um metal precioso, não é o ouro, não é a prata, não é nem um bronze, mas o ferro é duro,
E aqui o texto nos mostra no capítulo 2, que o ferro, a firmeza do ferro, ia esmiuçar, ia destruir tudo que visse pela frente. E a história nos conta que o Império Romano, ele era um império cruel. E o ferro era representativo também porque toda a sua armadura, a armadura do exército todo era feita de ferro. As espadas eram de ferro, os escudos eram de ferro. Inclusive havia uma grande lança que era feita de ferro, com que eles atacavam os seus inimigos. E aqui nós temos então toda a descrição dos reinos mundiais. Mas você fica talvez pensando assim como eu também. Bem, se a gente começou com ouro, e a gente tem a prata, e vem para uma ordem cronológica, mas também de depreciação do metal, né? Ouro, prata, bronze, ferro, aí você automaticamente começa a pensar, quem sabe estanho, alumínio, sei lá, outros metais, não é? Só que a história não conta isso. A profecia diz que quando chega nos pés, então é misturado ferro com barro. E o verso 41 nos diz algumas coisas interessantes. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido. Um reino dividido. Como assim dividido? A gente pensa naturalmente na sequência, o Império Babilônico, Medo-Persa, Grécia, Roma, talvez viria um outro império mundial que dominasse tudo, mas a história não apresenta isso para a gente. Qual foi o próximo império mundial depois dos romanos? Não existe. Na realidade, o texto bíblico nos diz que esse reino representado pelas pernas de ferro, não viria um outro metal inferior que dominaria sobre as pernas. Na realidade, ele se dividiria, ele se fragmentaria. E o que isso significa? Olha só o que diz o verso 42 em diante. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra parte, ele será frágil. Isso significa que o reino de Roma ele não seria dominado por um próximo império mundial. Na realidade, o reino de Roma ele foi fragmentado em vários pequenos reinos. E quais foram esses reinos? A história conta que o Império Romano ele não foi destruído por um próximo império mundial, mas na realidade as tribos bárbaras invadiram o território romano e começaram a fragmentar, a dominar, até que o Império Romano tombou diante das tribos bárbaras. E nós temos vários, que é só você dar uma olhadinha, uma rápida passada no livro de história. Existem os vândalos, existem os ostrogodos, existem os francos, existem os burgundos, enfim, existem os germanos, existem tantas tribos bárbaras que formam, ou que formaram, que foi na realidade ali o berço da Europa, como a gente conhece hoje. Da Alemanha, da França, da Inglaterra, enfim, dos países que estão ali na Europa como a gente conhece hoje. E a própria história mostra que depois de Roma não teve um próximo império. Dividiu-se em vários pequenos reinos. E até hoje está desta maneira. A gente não tem um império mundial. Mas acompanhe comigo o que diz o verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo, eles vão se misturar mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Por que existe o ferro misturado com barro? Porque havia um pouquinho de Roma nessa divisão, mas não tão forte como Roma. E por que barro? Porque não se mistura. E aqui diz que eles tentariam se misturar, mas não dá, porque barro não se mistura com ferro. E aqui o texto diz que eles iam se misturar, de maneira a tentar fazer quem sabe, um metal aqui, né, um próximo reino mundial, mediante casamento. E se a gente olhar para a história, a gente vai perceber que na Europa muitos reis fizeram isso. O rei da Dinamarca tentou isso. O rei da Espanha casou com a filha, com o filho de outro reino, para tentar unificar a Europa, mas não deu certo. O rei da Áustria tentou fazer isso, mas não deu certo. O rei Carlos Magno tentou isso, o rei Carlos V tentou isso, ambos tentaram e não conseguiram. Napoleão Bonaparte, você conhece, o imperador francês. Napoleão Bonaparte tentou também. Você sabe na história que no ano de 1815, na batalha de Waterloo, Napoleão Bonaparte ele foi para essa batalha, perdeu a batalha, e ali então foi, quem sabe, a destruição de Napoleão Bonaparte. E ele, na batalha de Waterloo, ele disse assim, olha, Deus é demais para mim. A história conta que ele disse essa frase, Deus é demais, Deus é pesado demais para mim. Por que ele falou isso? Porque ele conhecia a profecia. Ele tentou unificar a Europa, só que a profecia não deixava, porque Deus assim o disse. Há um Deus no céu que revela os sonhos. E aqui nós percebemos também, numa história mais recente, Segunda Guerra Mundial, Hitler tentou fazer isso. Hitler foi dominando país por país, território por território, avançando o seu exército, suas fronteiras por toda a Europa, para implantar o seu sistema de nazismo. Só que ele não conseguiu também.
Ele queria fazer um grande império mundial, ele ser o imperador mundial, mas também não conseguiu. Queridos, e aí o texto bíblico diz para a gente no verso 44 o seguinte: mas nos dias destes reis, ele fala no plural, exatamente porque não havia um próximo império mundial. Na realidade, Roma foi fragmentada, como é mostrado aqui nos pés, de ferro misturado com barro. Eles tentariam se unir para fazer uma grande hegemonia, não deu certo. Eles tentaram casar um reino contra reino, através de casamentos, de sangue, de linhagem de sangue, não deu certo. E aí o texto diz que nos dias destes reis, dessa multiplicidade de reinos pela fragmentação de Roma, o Deus do céu suscitaria um reino que nunca mais seria destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como que viste? O verso 45 diz, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, os dias finais. Certo é o sonho, e fiel à sua interpretação, Daniel assim termina de contar ao rei. Queridos, Babilônia passou. Babilônia dominou o mundo, Babilônia passou. Depois veio a Medo-Pérsia. A história conta, a Bíblia já revelou, muito tempo antes. Medo-Pérsia passou. Nós temos o reino próximo, inferior, mais forte também, que dominou a Medo-Pérsia, que foi o reino da Grécia. O reino da Grécia passou. Alexandre o Grande foi destruído. Depois veio um próximo império mundial, Roma, representado pelas pernas de ferro. Roma veio, dominou mundialmente. Foi o império que mais durou desses representados pela estátua. Ele durou cerca do ano 168 a.C. até o ano 476 d.C., mas Roma passou. E nós chegamos então à divisão, à fragmentação das pernas de ferro para os pés de ferro e barro, que na realidade são vários pequenos reinos das tribos bárbaras, que hoje formam então a Europa moderna. Eu quero que você dê uma olhadinha agora nessa imagem. Aqui tem as datas para você acompanhar, quem sabe fazer anotações, enfim. Babilônia, ele se tornou o Império Mundial a partir do ano 605 a.C., representado pela cabeça de ouro. Medo-Pérsia destruiu Babilônia, nesse sonho que nós vimos aqui, no ano 539. Como que Babilônia caiu? Babilônia havia feito aquela festa, você lembra que está no capítulo 5? Feito aquela festa. Enquanto isso, o reino Medo-Persa estava do lado de fora sitiando a cidade. Só que Babilônia era uma cidade tão fortificada, mas tão fortificada, que não tinha jeito de alguém tomar. A história conta que Babilônia, às vezes fazia de provocação, subir nos muros, com todo um exército sitiando o território de Babilônia, e os moradores, os soldados, pegavam panelas de comida e jogavam muro afora, falando assim: vocês querem comida? Porque vocês não vão conseguir destruir a gente sitiando, porque nós temos comida, a gente planta aqui dentro. A gente consegue viver muito tempo aqui dentro e vocês vão cansar de ficar aí fora. Então toma comida, eles jogavam comida. E por que isso era possível lá em Babilônia? Sabe por quê? Porque o rio Eufrates, um rio importante, ele passava por baixo dos muros da cidade, os muros fortificados. E o rio cortava a cidade. O rio cortava todo o território de Babilônia. Então eles plantavam, eles faziam de tudo porque tinha água. Só que então os reis da Média e da Pérsia tiveram uma ideia. E foi profetizado por Deus, eu acredito que foi Deus que dirigiu todo o processo. E sabe o que foi que aconteceu? Eles tiveram a inteligente ideia de cavar um leito paralelo do rio. Ao abrir esse leito, o rio Eufrates correu por fora da cidade. E então o leito ficou seco por debaixo do muro. E assim o exército entrou, justamente naquela noite em que Daniel havia revelado o significado daquela mão na parede, quando Deus entregou Babilônia para os medos e os persas. Nesta noite, Ciro e Dario, eles tomaram a cidade de Babilônia. A partir daí, nós temos uma sequência, como você pode ver nessa imagem. Grécia foi o próximo reino, destruiu os medos e os persas no ano 331, através de Alexandre o Grande. Depois nós temos o Império Romano, que se tornou hegemonia mundial, a partir do momento que destruiu a Grécia no ano 168 a.C., representado pelas pernas de ferro. E então, nós não temos um reino que veio depois, um reino mundial, mas no ano 476, a última tribo bárbara, através de um homem chamado Odoacro, ele toma Roma, sitia Roma, destrona o imperador romano, e Roma cai diante das tribos bárbaras que formam a Europa como a gente conhece hoje. Isso é um ponto muito importante para todos nós.
Agora a pergunta que eu faço para você é, qual é esse reino? Que veio no final com uma pedra, sem auxílio de mãos, que Daniel interpretou para o rei Nabucodonosor, que Nabucodonosor sonhou naquela noite, e não conseguia identificar. Essa pedra foi cortada, ela veio voando, caindo em direção à estátua, e ela acerta exatamente nos pés, não é na cabeça, não é no peito, não é no quadril, não é nas pernas, mas foi nos pés, e a Bíblia diz que quando a pedra cai nos pés, destrói toda a estátua, esses impérios mundiais tombaram diante dessa pedra, e a Bíblia nos diz, no capítulo 2, que essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, ela se tornou um reino, cresceu como um grande reino, que jamais seria destruído. Que jamais seria destruído. O que significa essa pedra? Bem, se você olhar para essa imagem, você tem uma representação bem fidedigna de quem representa essa pedra. Essa pedra representa o nosso Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, há muitas referências a respeito de Jesus, fazendo uma referência a Jesus, como a pedra. Jesus é uma pedra porque Ele é eterno, porque Ele não muda, porque Ele permanece para sempre. Jesus é a pedra. E esse reino jamais vai ser destruído. Não existe império humano que poderia tomar conta de todo mundo e não ser destruído, porque o ser humano passa. Mas qual é o único reino que viria, que destruiria e teria a capacidade de destruir toda a estátua e que duraria para sempre? É só o reino de Jesus. É só o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, Jesus é o Senhor. Jesus, Ele é aquele que é a pedra. Jesus virá para derrubar a estátua. E a pergunta que eu faço para você é, em que período da estátua nós estamos vivendo? Qual é o período que eu e você nos encontramos? A cabeça de ouro passou. Veio o peito de prata, Medo-Pérsia, passou. O quadril de bronze, que era o Império Grego, passou. As pernas de ferro passaram. Onde nós estamos vivendo? Onde você e eu? Onde nós estamos inseridos? A Bíblia diz que nós estamos inseridos nos pés. E eu ouso dizer que talvez nós estamos vivendo nem no período dos pés de ferro e barro, nós estamos vivendo na unha já, na pontinha da unha. Porque não existe mais nada depois dos pés de ferro e barro. Qual é a próxima coisa que a Bíblia nos apresenta? A Bíblia nos diz que haverá uma pedra cortada sem auxílio de mãos, representada pelo reino eterno de Cristo, que vai durar para sempre, e vai bater nos pés, no período que eu e você estamos vivendo, e então ele vai se tornar um império mundial. O que isso significa para a gente? Que eu e você precisamos tomar uma decisão, que eu e você nós precisamos tomar um voto para com Deus a partir de hoje, para a gente viver para sempre ao ladinho dele, porque não existe outro império, não existe nada além a não ser o reino de Cristo. Eu quero contar uma história para você. Na Segunda Guerra Mundial, havia uma menininha que havia se refugiado com seu pai num bunker, no subterrâneo de uma igreja, porque Londres estava sendo bombardeada pelos aviões de Hitler. E nesse período, quando em algumas outras explosões, a mãe dela havia falecido. Na fuga dessas explosões, que eles estavam fugindo lá para a igreja, 2 irmãos dela faleceram, morreram nas explosões. E então apenas ela e o seu pai se refugiaram nesse bunker, nesse buraco debaixo da igreja. No meio das bombas, tremendo tudo, o prédio balançando, aquele barulho ensurdecedor das bombas, foi quando a menininha falou para o pai e disse assim: pai, eu estou com medo. Nós vamos morrer, papai? E sabe o que o papai disse? Ele disse assim: minha filha, vai ficar tudo bem. Você está cansada, você está com medo, mas dorme um pouquinho, que o papai vai estar cuidando de você. A menina então deita um pouquinho no colo do pai. E aí a história conta que de repente uma outra explosão cai perto da igreja, treme tudo, balança tudo, ela se assusta, ela está com medo, ela acorda: papai, você está aqui pertinho, me abraça, eu estou com medo. E aquele pai disse assim: filhinha, o papai está aqui, dorme um pouquinho, você está cansado, você precisa descansar, o papai está aqui. E a menininha, antes de deitar, ela disse assim: papai, a única coisa que eu preciso saber, eu preciso ver que o Senhor está olhando para mim. Se eu ver que o Senhor está olhando para mim, tudo vai ficar bem. Ver que o Senhor está olhando para mim. Você sabe que Deus, Ele está olhando para nós.
Deus conhece a tua história. Deus sabe o que você passa. Deus sabe suas situações. Deus sabe as crises que você passa. Deus sabe de tudo. E não existe nada nesse mundo que fuja ao olhar de Deus. O que eu quero dizer para você é que há um Deus no céu. É isso que Daniel diz para nós. Há um Deus. Confie nesse Deus. Porque na estátua que nós vimos, não existe outro reino que vai vir, que vai chegar. Nós estamos vivendo na ponta das unhas dos pés de ferro e barro. O que vem depois? Apenas uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que vai se tornar um reino eterno. E esse reino é o reino de Cristo. Isso significa que Jesus vai chegar logo logo. Isso significa que Jesus está voltando. E isso significa que você precisa estar preparado. E isso, sabe o que significa? Nos dá esperança. Porque era a pergunta que eu fiz no começo. O que esse mundo nos reserva? O que nós temos preparado para amanhã? Eu sei que tem um monte de gente que está preocupado com o que vai comer, como vai sustentar sua família, que o mundo vai acabar numa guerra, que o mundo vai acabar com uma pandemia, que essa pandemia aqui ela vai destruir o mundo inteiro, e que nós não temos mais solução, e que nós não temos mais esperança. Queridos, a Bíblia mostrou para a gente que reinos foram profetizados 2.500 anos antes. Nós não tivemos tempo de ler aqui, mas no livro de Isaías, inclusive cita o nome do imperador Medo-Persa, Ciro, cita o nome dele 140 anos antes de ele nascer, e Deus já tinha dado o nome dele, e 140 anos depois ele veio, ele destruiu Babilônia, como Deus havia profetizado. Você sabe o que é interessante da profecia? A profecia não é adivinhação, a profecia bíblica, ela sabe. Deus não é um Deus de adivinhação, Deus é um Deus que sabe, e todos os reinos, se a gente olhar pela história, passaram. Babilônia veio, Medo-Persa veio depois, Grécia veio depois, Roma veio depois, todos eles caíram. Roma foi desfragmentada, Roma não veio um próximo império mundial, Roma quebrou. E hoje nós temos a Europa, como conhecemos, fruto da destruição de Roma, pelas tribos bárbaras que formaram os países da Europa hoje. O próximo passo é a pedra, o próximo passo é Jesus voltar. Jesus está chegando. Nós podemos já ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E você? O que você tem feito da sua vida?